1. Adolf Hitler. Terra natal: Braunau am Inn, Áustria. Nascimento 20 de abril de 1889. Morte 30 de abril de 1945. Como uma ascensão meteórica no partido nazista alemão, virou chanceler em 1933 e lançou o mundo no caos da Segunda Guerra Mundial, maior conflito armado da história. Pregando a superioridade racial, sistematizou a eliminação de cerca de 8 milhões de judeus e membros de outras minorias em campos de extermínio. 2. Napoleão Bonaparte. Terra natal: Ajaccio, na ilha de Córcega, França. Nascimento 15 de agosto de 1769. Morte 5 de maio de 1821. Líder político e militar que ascendeu ao poder no final da Revolução Francesa, tornou-se imperador e governou entre 1804 e 1814. Ignorou tratados internacionais e a morte de 6 milhões de europeus durante suas conquistas. Foi vencido por sua ambição, ao esgotar o poderio de suas forças militares. 3. Átila. Terra natal: desconhecida. Nascimento desconhecido. Morte 453. O rei dos hunos governou grande parte da Europa de 434 a 453. Suas campanhas militares aniquilavam nações inteiras e eram tão devastadoras que rivais o consideravam uma punição divina, o flagelo de Deus. Inimigo jurado dos romanos, chegou a conquistar parte do norte da Itália, mas sua morte interrompeu o avanço huno. 4. Herodes, o Grande. Terra natal desconhecida. Nascimento entre 74 e 73 AC. Morte 4 AC. Conhecido como um louco que matou sua própria família e mandou assassinar centenas de rabinos, o rei romano da Judeia também era tirano e corrupto. Organizou uma espécie de polícia secreta que investigava qualquer início de rebelião entre os judeus controlados. Qualquer suspeito era torturado e executado publicamente. 5. Basílio II. Terra natal: Constantinopla, Turquia. Nascimento 958. Morte 15/12, 1025. Líder do Império Bizantino entre 976 e 1025, virou matador de búlgaros após uma guerra que durou 30 anos. Em uma das batalhas, matou 15 mil e cegou outros 15 mil, incluindo crianças e mulheres, com adagas em brasa. Também torturava, prendia ou confiscava os bens dos inimigos. 6. Rainha Ranavalona e Terra natal: Ambatomarina, Madagascar. Nascimento 1778. Morte 16 de agosto de 1861. Castigou a ilha africana entre 1828 e 1861 com uma política isolacionista baseada em trabalhos forçados. Altos impostos patrocinavam seus luxos e sustentavam o exército, que ela usava para reprimir o povo. A falta de contato com os europeus vitimou milhares de pessoas por falta de estrutura e saúde. 7. Kim Il-sung. Terra natal: Pyongyang, Antiga Coreia. Nascimento 15 de abril de 1912. Morte 8 de julho de 1994. No poder de 1948 a 1972, deu início à Guerra da Coreia, que vitimou 3 milhões de pessoas. Mais 900 mil morreram por perseguição política ou pela falta de infraestrutura. Só quem era da cúpula de Sung dispunha de grana e recursos. E até os amigos sofriam. Ele exilou ou executou 90% de seus generais. 8. Muammar al-Gaddafi. Terra natal: Abu Adin, na época, colônia italiana na Líbia. Nascimento entre 1940 e 1943. Morte 20 de outubro de 2011. Quando assumiu o controle da Líbia, em 1969, o país prosperou, devido à intensa produção de petróleo. Mas boa parte da riqueza ficava com o coronel, sua fortuna chegou a $200 bilhões. Gaddafi censurava a mídia, dava cargo a parentes e, claro, pedia a cabeça dos opositores. 9. Francisco Franco. Terra natal: Ferrol, Espanha. Nascimento 4 de dezembro de 1892. Morte 20 de novembro de 1975. Diga-me com quem andas. O generalíssimo, que controlou a Espanha com mão de ferro de 1939 até sua morte, alinhou seus ideais políticos com os de Hitler e Mussolini.
Chegou ao poder com uma guerra civil que custou a vida de 500 mil espanhóis e ainda matou mais 200 mil de fome. Após desviar dinheiro para os esforços militares. 10. Augusto Pinochet. Terra natal: Valparaíso, Chile. Nascimento: 25 de novembro de 1915. Morte: 10 de dezembro de 2006. O golpe de Estado que o colocou à frente do Chile em 1973 foi o início de um período negro no país, com perseguições políticas, assassinatos, inflação e desigualdade social. Estudos indicam que, até o fim de seu governo, em 1990, Pinochet havia mandado prender 80 mil pessoas. Pior, estima-se que 30% delas foram torturadas.